Bom, lindona, agora a gente tem um corpo retangular. Esse corpo, as características principais dele são: você tem ombros e quadris do mesmo tamanho, ou bem próximos, e a sua cintura não é afuniladinha, não é bem marcadinha, é uma cintura que desce um pouco mais reta, parecendo um retângulo. Então, esse formato de corpo, gente, ele é um corpo que tem bastante linhas retas, não é mesmo? Então é assim, ó. Sempre eu vou falar isso constantemente aqui no nosso programa Imagem de Sucesso. Você precisa o tempo todo saber qual é o seu objetivo de imagem, certo? Para um objetivo de imagem que deseja trazer mais curvas para esse corpo, que ele já é mais reto, você vai trazer volume para cima, um volume para baixo, a gente vai criar uma ilusão de cintura ali, para a gente fazer aquele formatinho meio ampulheta. Então, para quem deseja trazer curvas, né, mais curvas para esse corpo que já é um pouco mais reto, o que a gente faz? A gente valoriza ombro, a gente valoriza quadril e traz uma ilusão de cintura ali. Esse tipo de vestido dessa primeira imagem aqui, que é esse vestido transpassado, ele traz isso para um formato de corpo, sabe? Mesmo que você tenha a cintura mais reta, a gente vai conseguir criar uma ilusão de cintura aqui. Então tem alguns pontos bem interessantes dessa modelagem que eu quero mostrar para você. O decote V, que ele fala aqui de decote cruzado, ele dá aquela alongada no pescoço que a gente já conversou, não é mesmo? Esse drapeado, ele desloca um pouco a atenção, então ele cria essa ilusão de cintura. E aí, como ele abre um pouquinho embaixo, ele traz também um desenho para o quadril. Então, esse vestido, ele realça algumas curvas, mesmo que você não tenha, vai dar essa ilusão que você tem curvas no seu corpo, tá certo? O comprimento aqui, ele fala, é acima do joelho. É interessante acima do joelho, porque o que vai fazer? Vai crescer um pouco mais o seu quadril, e a gente vai conseguir criar uma proporção entre quadril e ombro, tá certo? Mas se ele descer reto, também vai criar o mesmo efeito. Então, as modelagens que vão favorecer um corpo retangular são modelagens que criam uma cintura que esse corpo retângulo não tem. Então, tudo que vai trazer um pouco de volume para cima, um pouco de volume para baixo e dar uma funilada na cintura, ele vai criar essa ilusão das curvas do corpo que o corpo retangular não tem. Então, partes de cima que vão ser legais para esse formato de corpo. Partes que tragam um ombro mais marcado, que tragam um certo volume para cima, que tragam alguma riqueza para cima, mas sem esquecer a parte de baixo. A ideia é equilibrar os dois. Então, se você vai colocar uma parte de cima que seu ombro vai ficar um pouco mais marcado, ou você vai chamar mais atenção para a área do busto, embaixo você vai usar peças também que abram um pouco, seja uma saia abrindo em A, uma pantacura, uma pantalona, uma calça reta também dá certo. Cintura alta é muito bem-vinda para esse formato de corpo, a gente criar aquela ilusão de cintura. É interessante evitar peças que já sejam muito retas. O ideal aqui é a gente trazer peças mais acinturadas para dar aquela ilusão de cintura. Peças muito retas, que o corte é reto, por exemplo, aqui a primeira, aqui embaixo que está escrito, né, avoid, que é evite. Essa jaqueta amarela, ela é uma jaqueta que deixa a parte de cima bem retinha. Por quê? Porque ela não é acinturada, ela desce reto e ela acaba mais curtinha um pouco. Então aqui vai ser legal também blazers mais alongados e acinturados. Evita blazer de abotoamento duplo, porque ele vai reforçar as linhas retas que você já tem no seu corpo. Tá certo? Ele vai trazer mais linhas retas, evita blazer em que a lapela aqui, ó, isso aqui é muito larga, que aí vai reforçar também esse ombro maior, essa linha mais reta. Então, evite peças que causem desproporção. Muito volume em cima com pouco volume embaixo, aí vai parecer que seu ombro é maior do que o quadril. Só que lembra, gente, objetivo. Então, se você quer passar mais força, você pode propositalmente deixar o seu ombro maior do que o quadril. Peças de baixo. Todas as peças que vão trazer um pouco de volume são bem-vindas aqui. Calça skinny, que desce a funila até embaixo, ela faz o seu quadril parecer maior. Então, para quem quer trazer mais curvas para o corpo, é interessante. Às vezes, peças que têm um certo volume nessa área, que nem essa calça cenoura, que é essa rosa de cintura alta, que ela tem essas pregas na frente. Esse tipo de calça, ele cresce um pouco ali o seu quadril, então é interessante para trazer curvas para o corpo. A flare dá muito certo para esse formato de corpo. Na verdade, assim, gente, quase tudo aqui vai dar certo. Você tem que pensar como que você vai coordenar com a parte de cima. Se você está trazendo volume para baixo, você traz volume para cima. Se você está trazendo linhas retas embaixo, às vezes você está usando listras na horizontal na parte de baixo, você mantém também listras na parte de cima ou uma estampa grande também na parte de cima para manter essa proporção. Olha aqui que interessante, ó. Nesse primeiro caso, a gente tem a Jéssica Alba com esse blazer, né, verde.
É um blazer mais reto, sim, tá vendo que não é um blazer acinturado. Porém, olha que interessante, esse blazer, tá vendo que ele tem esse corte na diagonal, logo abaixo do botão? Então, quando ele fez duas linhas na diagonal, chamando a atenção para a cintura, porque a gente tem que pensar assim, gente, linhas na diagonal, a atenção vai para onde ela tá afunilando, tá certo? Como se fosse uma flecha mesmo. Então, ele tá chamando, ele tá deslocando a nossa atenção para a área da cintura dela. Então, não ficou tão desproporcional por causa disso. E outra coisa que ela fez foi o quê? Colocar uma calça flare, que abre lá embaixo de novo. Então, o corpo abre aqui, afunila muito pouco, mas visualmente a gente tem essa sensação de afunilamento, porque a parte de baixo ele abre. E também ele acaba bem na altura do quadril. Tudo que acaba bem na altura do quadril vai chamar um pouquinho de atenção para essa área também. Outro recurso que ela utilizou aqui para que os ombros não ficassem tão grandes foi o quê? Ó, que a gente já conversou bastante, a gola V, tá certo? O decote em V. Então, mas olha aí aqui que interessante, você tá falando assim, ai Gabi, olha essa moça de azul, ela é ampulheta. Pode ser que ela seja mesmo, não tem como a gente dar certeza, viu gente? Só consegue dar certeza no formato de corpo da pessoa se a gente vê ela de biquíni, a roupa engana bastante, tá bom? Mas olha, ela criou uma ilusão de cintura muito legal aqui com essa amarração faixa. Então, essa peça, na parte de cima desse macacão, ele traz uma coisa interessante. Quando você traz uma simetria, chama atenção para aquela área. Por quê? Porque o cérebro, ele busca complementariedade. Ele busca que as coisas sejam parecidas, sabe? E aí, quando você tem uma quebra, tipo, um ombro tá coberto, o outro não, ele traz uma atenção para aquela região, tá certo? E aí ela foi lá e fez uma amarração de cintura, que deu uma funilada na área da cintura, e daqui a pouco veio uma calça que abre de novo, descendo reto. Então, mesmo que ela fosse um formato de corpo retangular, ela parece uma ampulheta, tá bom? Por conta disso. Então, a gente lembra que o formato de corpo retangular, para quem deseja trazer mais feminilidade, trazer mais curvas, vai sempre brincar com volume em cima ou volume embaixo. Então, aqui a gente tem ó, um vestidinho com babadinho aqui em cima, fazendo uma linha horizontal, que faz o seu ombro crescer um pouquinho. Aí ele é acinturadinho e a saia ela abre, que é uma saia com várias pregas, tá vendo? Então, ela abre de novo, ela cria essa ilusão no corpo ampulheta. Já no conjuntinho aqui de saia e camisa, o que ela fez para crescer o ombro dela? Ela abriu, fez virar um ombro a ombro. Então, de novo, ó, trazendo uma linha na horizontal. O dela não tá bem na horizontal, que ele faz uma leve fechadinho para o meio, que é interessante, traz um pouquinho de linhas curvas ali, que vai reforçar, né, as curvas do corpo. Aí, marca a cintura e abre em A de novo. Então, volume em cima, afunilou, abriu embaixo. Isso daí vai trazer mais curvas para o seu corpo. Aí aqui, ó, alguns exemplos de partes de cima e partes de baixo para você conseguir criar esse volume em cima e esse volume embaixo. Uma legal, gente, é esse formato peplum ou peplum, né? Em inglês fala peplum, em português peplum, enfim, né? Mas é esse que chega assim na cinturinha e ele abre. O que ele tá fazendo aqui? Criando uma ilusão de cintura. Não afunilando a sua cintura, mas crescendo um pouco a parte de baixo e a parte de cima. Criando essa ilusão, tá certo? O segundo aqui, ó, essa blusinha vermelha, ela cria a linha aqui, né? Então ela cresce um pouquinho, lembra? A linha horizontal aqui, que vai fazer seu ombro crescer um pouquinho, chegando até o braço, que é legal, que cresce mais do que se fosse um tomada que caia. E, de novo, a cinturadinha e abre embaixo. Já essa azulzinha clara, ela tem um trabalho de renda bem nessa área, então que também vai chamar atenção e ela também é acinturada. Essa verde também, ó, trazendo uma faixa na cintura. A branca, afunilada, tá certo? Então, coisas que tragam uma atenção para a parte de cima são interessantes. Então, casacos, terceira peça em geral é interessante, mais afuniladinha. Um kimono, por exemplo, o kimono ele desce reto, o kimono vai deixar você com mais linhas retas. Se o objetivo de imagem é trazer um pouco mais de força, você pode trazer um kimono azul marinho, por exemplo, que ele vai trazer essas linhas retas com uma cor profunda. Agora, para trazer curvas para o corpo, é interessante trazer sempre peça cinturada, tá certo? Por quê? Porque ela abre embaixo, a cintura e abre de novo. As saias que também tragam um volume para a área do quadril, sempre sai abrindo um pouco. Ou que ela seja uma saia secretária, por exemplo, ela traz, né, um volume ali para a área do quadril e ela dá uma funiladinha realçando o quadril, também vai dar certo. Saia que desce reta, também vai dar certo, tá certo? A ideia é trazer um volumezinho para a parte de baixo. E a saia peplum, ela também faz isso, né, gente? Ela abre, que nem essa última aqui, é um pouquinho assim.
Ela tem um tecido por cima que vai dar uma ilusão de cintura, depois ela vem com o resto da estrutura por baixo, descendo reto. Ele também vai fazer com que você tenha um pouco mais de volume no quadril. A Kate Middleton, que é a princesa, a futura rainha, né? A esposa do príncipe William, ela tem um corpo bem retangular. Vamos dar uma olhada aqui nos looks dela. Essa primeira aqui, ó, com essa caixa réu, bem fechada, bem lá em cima, né? Olha como que some o pescoço dela. E aí ela faz uma cinturinha um pouco marcada e abre com a saia embaixo, a saia abrindo um pouco embaixo. Então, dá pra ver ainda que ela é retangular, por quê? Porque a parte de cima tá sequinha. Se ela tivesse mais volume um pouco na parte de cima, a gente não ia perceber tanto que ela era retangular. Só que ela tem um truque ali que ela fez que ajudou a harmonizar bastante, que foi esse colar. O colar trouxe um ponto de atenção aqui pra cima. Então, ele conseguiu equilibrar um pouco mais a silhueta dela. Então, já olha aqui nesse vestido verde, que interessante. O que ela fez? É um vestido, gente, que reforça as linhas retas do corpo dela. Então, para desejo de imagem, de comunicar mais força, com certeza esse vestido verde vai trazer mais essa força do que a saia de onça, plissada, abrindo em asa. Então, essa saia, ela conversa mais com as linhas femininas. Agora, esse vestido verde, ele traz mais linhas retas, ele conversa mais com linhas masculinas. Inclusive, olha o ombro dele, como é bem reto. Só que para não ficar tão desproporcional ao corpo dela, tem esses botões no meio que chama a atenção para o centro. Então quebra um pouquinho. Só que é pouco. Por quê? Porque são linhas retas. Quanto mais linhas retas, mais reto o corpo vai ficando também. Então vai depender do seu objetivo de imagem, tá certo? Olha ela aqui de novo. Olha o vestido 1. Como é um vestido mais reto, com o ombro bem marcado, o que o corpo dela fica mais reto também. Então aqui é um objetivo de imagem de trazer mais rigidez. Já no outro vestido, gente, tá vendo como eles são muito parecidos? O que muda? No segundo vestido, o ombro dela não é tão marcado, né? Ele é um vestido mais sequinho no ombro. Ele tem um cinto que chama atenção para a área da cintura e ele abre em A. Olha como no vestido 2 ela tem mais quadril, ela tem mais curva do que no vestido 1. Então, gente, sempre pensando no seu objetivo. Olha aqui também como a gente pode fazer isso com o macacão. Ele tem lá um volumezinho, é um tecido, provavelmente uma viscose, né? Um tecidinho mais molinho assim no caimento, só que é uma amarração de cintura, como traz essa ilusão da cintura. Então, às vezes é legal você trabalhar com esses tecidos que tem um pouco mais de volume, porque na hora que você amarra a cintura, parece que afunilou. Mas o que é, na verdade? É um volume da peça ali, é um volume da roupa, do tecido da roupa que tá criando essa ilusão. Olha aqui mais um exemplo, ó, um outro macacão, o macacão dá super certo para esse formato de corpo. Olha lá o decote V, né, deixando o rosto em amostra, alongando aqui a parte do pescoço. E ela tem um pescoço bem curtinho, né, então é legal ter o decote V para alongar esse pescoço. A amarração da cintura para criar aquela ilusão de cintura e a calça descendo com um pouco mais de volume. Outra forma de fazer, às vezes você coloca o blazer, acha que você fica muito quadradona, você pode jogar um cinto por cima do seu blazer. E aí você vai conseguir criar uma ilusão de cintura bem legal também. E aí, seu corpo é retangular? Então, lembre-se, você pode o tempo todo brincar. Se você quer trazer mais linhas retas, para você trazer mais força, ou se você, naquele momento, você quer trazer mais delicadeza, movimento, acolhimento com a sua imagem, você traz as curvas que eu te ensinei aqui hoje, tá certo? Até a próxima aula!